Meu nome é Leonardo Yamada, tenho 25 anos, eu faço design gráfico na Unip e eu jogo rugby desde os meus 17 anos de idade. Como é que começou o rugby? Olha, eu era uma criança que sofria muito bullying, eu não sabia me defender direito, era gordinho, era feinho quando eu era menor. Então, um amigo meu chegou e me chamou para participar de um esporte. Eu não sabia qual que era, como que era. Falei, vamos ver como que é. Gostava sempre de praticar judô, de praticar futsal, futebol de campo. Eu sempre fui uma criança que gostava de praticar esporte, embora não tivesse muito talento, mas o rugby ele é um esporte que não precisa muito de talento, ele é um esporte que você precisa muito de força de vontade. Se você tiver a força de vontade de gostar, quiser aprender, você vai se despontar nesse esporte. Talento é um mínimo, você tem que ter um talentozinho, mas se você se esforçar, você consegue cobrir essa falta. Então, foi o que eu gostei, o que eu mais gostei disso. E quando eu entrei nesse esporte, eu percebi que não é um esporte simples, só bater, porrada, como o pessoal olha. É um esporte que tem valores. É um esporte que ele se apoia muito em valores como respeito, dignidade, honestidade. Então, trabalha em equipe também. Então é um esporte que eu vi que eu poderia puxar para mim desenvolver, para mim amadurecer dentro dele. Isso me ajudou bastante enquanto eu estava na escola e nesse esporte, né? Por isso que eu pratico ele já há 8, 9 anos, né? Então ele foi um esporte que me ajudou muito a amadurecer, conseguir um pouco não revidar, mas me proteger um pouco mais nessa questão do bullying, né? E me fez ver que eu não precisava bater nas pessoas para poder me proteger, para revidar. Só me proteger, me amadurecer. Eu pude puxar uns valores para mim, né? E nisso eu saí da escola, me formei e fui para a faculdade. No início eu nem sabia que tinha time de rugby na faculdade. Só fiquei lá estudando, parei um pouco de jogar para poder me concentrar. Aí eu percebi que um amigo meu me chamou e falou: você não joga rugby? Tem um time lá que treina de madrugada. Quando eu entrei tinha 40 caras lá. Eu falei, poxa, tô treinando só um ano, parei de treinar, né? Como é que eu vou me destacar? Nessa eu fui treinando, entrando devagar. O pessoal achou que como eu treinava desde antes, né? A maioria dos jogadores lá tinham começado já há pouco tempo, tinham acabado de conhecer o esporte. Eles acharam que eu era um pouco arrogante. Talvez eu tenha sido um pouquinho, entrei, já jogava um pouquinho, né? Mas com o tempo o pessoal foi vendo que não era bem assim, a gente foi se conhecendo, né? E foi crescendo, foi crescendo. O legal do rugby é que eu crio uma família dentro desse esporte. Eu acho que esse é o mais legal. A gente faz as coisas juntos, sai juntos, vai pro barzinho juntos, vai pra casa do outro comer, assistir filme juntos, todo mundo, o time inteiro, 15 caras fortes. Os caras, eles te apoiam, eles não têm... quando você entra no time de rugby, você perde um pouco da frescura, porque o cara chega e fala, não, deixa de ser fresco, vamos fazer, eu tô junto com você nessa. Então é um time, você cria uma família muito unida, uma família que você escolhe praticamente entrar, né? Então esse é o mais legal, além dos valores, criar essa família. Eu achei muito massa. É um esporte pesado, é um esporte que você bate, mas fora de campo você, aprendi a entrar mais de cabeça como a gente fala, né? Da cabeçada, entra com tudo. Isso eu consigo levar pra minha vida inteira, né? E por mais que eu saia machucado, desloque o ombro às vezes, desloque o braço, fica no jogo. Fica no jogo. Inclusive isso a gente traz pros outros times, né? A gente chega,
se bate inteiro, a gente chega com um cara que nem conhece, joga duro, forte, derruba o cara derruba a gente, mas a gente tem uma tradição no rugby que se chama terceiro tempo, né? Que aí a gente vai, os dois times juntos fazem um churrasco depois do jogo, começa a dar risada, e vira tudo família, né? A gente cresce a amizade, inclui mais pessoas de outros times, isso que é muito mais legal também. E eu aprendi bastante e fui conhecendo pessoas de outros times, entrando em outros times, indo treinar com outros times e vai crescendo cada vez mais, se tornando uma grande família, né? E foi o que eu mais curto, né? Olha, eu tive inclusive, eu ainda tenho muito medo de me machucar. É um esporte pesado, né? Você usa bastante o ombro, você quebra o cara, então não só eu, mas os meus pais, eles têm bastante receio de que eu me machuque. Meu pai sempre fala, nossa, você tem... se você se machucar, como é que você vai pagar o convênio médico? Eu não vou estar aqui para sempre, não sei o que, você vai se machucar, você vai deixar os seus chefes na mão, né? Uma família oriental, né? Eles prezam muito pelo trabalho, pela disciplina no trabalho, na faculdade também. Mesmo eu pagando minha própria faculdade, ele tá lá, vendo minhas notas, querendo saber as coisas. Então esse é um receio muito grande, às vezes eu até tento tirar um pouco o corpo para não me machucar. Às vezes eu fico meio, sei lá, biruta e eu meto a cabeça lá, jogo até melhor. Mas às vezes dá esse receio, que é constante, a gente tem que sempre se policiar para não ter esse receio, para tentar entrar, porque é o que a gente fala, se a gente jogar duro, se a gente entrar duro, a gente não vai se machucar, mas sempre esse receio continua, e mesmo depois de 8, 9 anos, eu continuo com esse receio e é difícil. Mas fora isso, conciliação, né? Conciliar o tempo de trabalho, estudo e atleta. Qualquer atleta universitário que você for procurar, mesmo fora do rugby, futebol, futsal, vôlei, handball, qualquer atleta que for universitário vai encontrar essa dificuldade, que é o receio, ainda mais se ele não tiver a ajuda da faculdade, como a gente não tem no nosso time, né? Nosso time só tem um aval de usar o nome da faculdade, mas fora isso é só isso. Tem outras faculdades que usam que dão um agrado, né, desconto na mensalidade, que eles até ajudam o time, mas existem faculdades que só deixam usar o nome e é só isso. E tem essa dificuldade. A gente tem que encontrar treinos, horários de treinos que são praticamente inviáveis, da meia-noite até 1h30 da manhã, porque tem aluno que estuda de manhã e da tarde, tem aluno que estuda à noite, e é difícil. Ainda conciliar trabalho com isso, aí a gente tem que ter um gasto de energia muito maior do que atletas que vivem para isso, atletas que são profissionais, atletas que têm já a seu dispor a lei do incentivo, né? Então, a América, ela tem um impacto muito grande, a mídia americana, filmes de Hollywood, seriados, a economia, todo mundo que quer ir para lá. Então, muito dos esportes, eles vêm para cá em forma de filme. A cultura americana, ela tá impregnada, ela vem muito para cá. Então, como o rugby é um esporte já centenário, é um esporte que está impregnado na cultura inglesa da Europa, não vem tanto para cá quanto vem da América, né? Já temos vários filmes que são bastante famosos, assim, né? Que é aquele Invicto, Para Sempre Vencedor, que são de rugby, que dão um up aqui no esporte. Até a gente, né, tem que explicar um pouquinho, mas filmes com futebol americano são muito mais populares, aparecem muito mais do que filmes com rugby, então isso acaba pesando. E como a gente do rugby, a gente tem que explicar várias vezes, não, rugby tem a bola maior, rugby não usa proteção, rugby tem regras diferentes, acaba que a gente perdendo um pouco a paciência, falando, não, rugby é um futebol americano com algumas diferenças, aí a gente consegue ter uma referência para explicar o resto. Então, sendo que deveria ser o contrário, já que o rugby é um esporte mais antigo, um esporte praticado em muitos outros países, né? O futebol americano é mais concentrado na América do Norte.
Então, mas não tirando nenhum mérito do futebol americano, inclusive acho que é uma boa, né? Esportes com menos cultura aqui no Brasil, tirando o futebol, o vôlei, que são esportes já que tem um profissionalismo, uma liga profissional, né? Os esportes amadores aqui no Brasil, acho que quanto mais esportes amadores aqui no Brasil, mais melhor, e ter um leque de opções para uma criança, quando quiser se desenvolver no esporte, poder escolher, né? Não só ter os tops, né? Vôlei, futebol, mais futebol, né? Que tá sempre aí, né? MMA agora. É uma boa, né? E quanto tempo tem um atleta de vida? Olha, um atleta de rugby nunca deixa de ser atleta de rugby. Eu acabei de participar do campeonato que sempre tem, que é o maior campeonato de rugby do Brasil, né? Na organização, que é o SPAC Lions, que é um evento enorme de rugby, é um evento internacional, que sempre chegam times de outros países jogar. Já jogou os All Blacks, que é a seleção da Nova Zelândia, são os melhores do mundo, já jogaram lá. África do Sul, Argentina, né, que é o melhor time de rugby da América do Sul, que joga lá também, jogava. Então, eu participei de lá, e lá tem campeonatos tipo, tem o campeonato adulto, o campeonato da base, né, dos juniores, tem o campeonato veterano e o veterano do veterano. São os veteranos que têm mais de 40 anos, os veteranos têm mais de 50 anos. Então, quando você é apaixonado pelo rugby, você é velhinho, você continua jogando, mesmo que sem articulação nenhuma no joelho, mesmo que todo machucado, você continua jogando. É uma paixão mesmo. Rugby não sei o que acontece com esse esporte, que você começa a jogar, se você continua nele, você se apaixona, você começa. E graças a pessoa que continua a vida inteira no rugby, a gente tem lá alguns empresários que até ajudam um pouquinho, que mesmo tendo essa vida paralela com o rugby e tendo que trabalhar em outra área, eles conseguem ajudar um pouquinho a criar o time de rugby, né? Tem vários empresários que, se você chega nele, ele, por ser um atleta que joga em um time ou por já ter jogado, ele te ajuda, mas pouquíssimos mesmo. E por que não é tão falado no Brasil? É porque a mídia do futebol, ela, pra mim, essa é a minha impressão, a mídia do futebol, ela encobre tudo. Ela encobre tudo. É só futebol. Globo Esporte, só futebol. Fala 5 minutos de Fórmula 1, fala 5 minutos de outros esportes e 1h30 de futebol. Então, tem que se lutar muito para ter um espaço na mídia. Agora tá tendo outras mídias, ESPN está investindo bastante, mas não é a TV aberta, né? Não é a TV aberta, é só TV por assinatura. Não é todo mundo que tem acesso a essa mídia. Então, e também essa é a minha impressão, né? Mas acho que falta um pouco de diversificar um pouco o investimento da confederação, né? Acho que a confederação ganha bastante dinheiro do governo, tem bastante patrocínio, mas ela usa para treinar sua seleção e também para fazer o marketing dela, mas não investe nos clubes, os clubes não veem o seu retorno na sua base, né? Que eu acho que deveria ser o mais investido. Categoria de base, projetos, tem o time dos Leões de Paraisópolis, né? Que é um time muito bacana, que eu pago muito pau, que é muito legal, que é um projeto que pega crianças da favela de Paraisópolis para jogar. Eles formaram um time muito legal, foram campeões agora desse último campeonato da série C ou B, eu não lembro, mas é um projeto muito bacana, que eu acho que é esse o caminho desse time, que se forem criados mais projetos para atrair a atenção do povo mesmo, da massa, eles vão fazer com que crie mais interesse do povo e consequentemente vai criar mais
times, vai ter mais gente, mais material humano, mais mídia também. E eu acho que isso é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa que esse ano vai começar a investir, o ano que vem vai dar resultado. Esse resultado vai vir daqui a... Meu neto vai ver um time de rugby decente disputando Copa do Mundo. Já teve algum atleta do rugby brasileiro que foi para fora jogar? Teve referências, muitas referências, inclusive no meu time, né? Que teve um cara que foi lá para Nova Zelândia. Nova Zelândia é o Brasil do futebol, né? Pro rugby. É o meu sonho ir para lá, jogar um mesinho, me quebrar todo, porque os caras de lá é tudo enorme. Mas teve um cara lá que foi jogar no meu time mesmo, não é incomum. Sempre tem cara que vai para os polos, para África do Sul, para Inglaterra, para Nova Zelândia, para Austrália, para esses países poder se jogar mais. Até fazendo intercâmbio não só para jogar rugby, mas para se especializar, né? Nas áreas que se quer seguir. Mas o rugby é meio que um bônus, né? Então sempre tem vários caras que vão para outros países para jogar, para treinarem com os tops. Então, mas mesmo assim não tem mídia. Não tem mídia. É difícil ter mídia. Os níveis dos campeonatos também eles são muito abaixo do que uma mídia espera. Se você até tem as finais dos campeonatos da Série A do rugby, elas são transmitidas pelo Sport TV, no Sport TV 3 e tal, mas o nível, você percebe que é um nível um pouco mais abaixo, que são atletas amadores, porque eles treinam, eles trabalham, tem que trabalhar, tem que estudar, então o nível acaba sendo mais baixo do que atletas que tem o suporte da confederação, né? São os atletas qual que é o nome? Esqueci o nome tem um centro de treinamento da seleção, que tem até atletas de seleção que nem podem jogar por clubes porque eles têm medo de machucar. Já pensou? Tem um cara que faz a Embi Morumbi e ele não pode treinar junto com a gente no rugby, porque eu estudo na Unip e jogo na Embi Morumbi, né? Ele faz a Embi Morumbi, só que ele não pode jogar na Embi porque ele é da seleção e a seleção não deixa ele jogar. Isso é uma coisa exclusiva. Eles fazem uma coisa mais exclusiva porque eles querem focar na seleção, eles querem ganhar status, né? Tanto porque a Confederação Mundial de Rugby tá falando, o Brasil é um polo do rugby, pode ser futuramente uma potência, mas não agora. Então a gente está tentando se desenvolver para poder virar uma potência. Uma confederação brasileira de rugby existe, ganha bastante dinheiro, tem um patrocínio fixo da Bradesco, eu acho, mas e tem bastante dinheiro, mas eu não sou formado em economia, faço design, né? Então não sei muito bem quais deveriam ser os planos deles para poder transformar o rugby numa potência, né? Então nem vou arriscar opinar no assunto aqui. Existe alguma dieta especial para ser um atleta de rugby? Uma dieta especial? Muito carboidrato, muita proteína, porque rugby é pesado, é um esporte que que faz muita atividade, se gasta muita caloria, então a não ser que você entre no rugby para perder peso, você tem que ter o equilíbrio, né? Você tem que comer o tanto que você gasta, se você quiser manter o seu peso. Então também não sou muito estudado no assunto, mas é isso, tem que comer o tanto que você gasta, se você quiser comer mais do que você gasta, se você quiser ganhar músculo, e comer e manter uma dieta equilibrada se você quiser perder gordura para poder ganhar saúde, né? Muita gente entra para ganhar saúde. Tira uma dúvida, no rugby, até um gordinho pode entrar? No rugby ele vai ser a base da frente. Sim. A gente tem um scrum, nós temos dois times, né? O time dos gordos e o time dos magros, os forwards e os backs. Sim. No rugby é muito legal que tenha
variedade de biotipo. É uma das coisas mais legais que eu acho, que o gordinho pode... Lógico que tem aquela zoeira, né? Ah, gordinho, corre, não sei o quê. Mas eu acho que é muito mais saudável, porque a gente tem essa zoeirinha saudável, mas quando é pra pegar sério, o magro ele vai estar incentivando muito o gordinho a correr mais, o gordinho vai estar incentivando o magro a pegar mais peso na academia. Então eu acho que isso volta para a família, né? Isso volta para a união do time, que é bem legal. Mas tem vários biotipos. A gente tem os gordinhos mais baixinhos, os altos fortes, os magrelos, os fortes mesmo. Tem toda essa gama, esse leque de opções que pode entrar pro rugby. Eu acho que isso é bem mais legal do que no futebol, que procura sempre o cara mais atleta. O nosso time é um time bem recente, né? Um time universitário, o mal de um time universitário no geral é que é a grande rotatividade de atletas. Essa grande rotatividade de atletas, ela atrapalha muito na formação do time mesmo, na conversa, né, que um time tem. Não dá pra pegar um time mesmo, treinar durante um ano inteiro, 2 anos inteiros. Com o mesmo pessoal, com a mesma formação. Fazer, como que fala mesmo? Ter um conhecer, né? Conhecer a pessoa, ter o entrosamento que fala, né? Não dá pra entrosar um time. Então, em um ano tem atletas, no outro saíram 5, entraram mais 5, no outro saíram outros 5, entraram mais 5, então tem muita rotatividade num time universitário, né? Então é um time que, se ele forma um time bom em um ano, ele vai ganhar tudo, no outro ano talvez ele ganhe porque saíram atletas importantes, talvez não. O meu time é um time universitário, né? Então ele acabou de ganhar, no ano passado ele ganhou um título mais expressivo do rugby universitário, não da federação, mas no rugby, no rugby por, como eu posso falar? Categoria? Categoria de cursos, né? Que é o JUCA. O JUCA é se não um dos maiores, o maior campeonato universitário do Brasil. Digo de atletas, né? Que é o Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Então, na categoria de rugby, de comunicação, o nosso time foi o campeão, né? Isso deu uma visibilidade um pouco maior, rendeu alguns convites para amistosos com times que não são universitários, times que têm um poder de entrosamento maior, têm um treino um pouco mais elaborado que a gente, que são times que participam de federação, como o URRA, que é a União Rugby Alphaville, que ele joga Série C, Série B do Campeonato Paulista. Então é um time muito bom. Lógico que a gente perdeu, né? A gente é um time universitário, mas foi uma experiência muito boa, né? Mas a gente vai ganhando torneios amistosos, vai jogando amistosos, e o nosso maior campeonato é esse JUCA, né? Que é o de Comunicação e Artes. Nem todos os atletas do nosso time podem jogar, porque a gente tem atletas que fazem biomedicina, atletas que fazem farmácia, atletas que fazem engenharia. Todos esses times, todos esses atletas têm os seus respectivos times, e tem também o time geral da Embi Morumbi, né, que é o que eu faço parte, né. Eu estudo na Unip, então nenhum desses times eu posso jogar torneios universitários por esse time, né. Então, alguns torneios universitários a gente ganhou, esse JUCA. A gente não tem muitos títulos de expressão, mas é um time em formação que pode vir a se tornar um time como o Engenharia Mackenzie, né? O Engenharia Mackenzie é um time que ele se desvinculou da faculdade e agora ele está como se fosse um clube de verdade. Ele se tornou um clube de verdade e foi campeão da Série C esse último ano, da Série C do Campeonato Paulista de verdade. Então, e se tornou um clube que qualquer atleta pode entrar, mesmo não sendo do Mackenzie. Então e foi também campeão universitário pela federação da FUP, né? Que é o campeonato oficial da federação. Então é um time muito forte que serve de exemplo para todo mundo, mesmo sendo o Mackenzie, né? Que tem a rivalidade das faculdades. O Mackenzie não é muito querido, mas é um time que serve de exemplo para todo mundo. Como a Poli USP também está servindo de exemplo, seguiu a mesma linha do Mackenzie, se tornou
um clube de verdade. O RAM é um time que é o time geral da Anhembi Morumbi, né? Ele foi desde 2003, 2004, nesse campeonato que eu fui jogar no ano passado aí, no final do ano passado, a gente encontrou a camiseta da Anhembi Morumbi de 2003, 2004, mó relíquia. A gente vai enquadrar e vai botar em algum lugar aí. Mas é um time antigo, né? Um time geral da Anhembi Morumbi que, através dos tempos, ele vem se refazendo. Às vezes ele para por falta de atletas, porque é bem difícil ter atletas universitários, né? Então é um time que se refaz. Agora ele teve desde 2014, 2013, ele teve uma sequência que ele nunca deixou de treinar. Desde 2013, mais ou menos. E eu estive todos esses anos treinando junto com ele, né? Que eu voltei, aí eu tive um tempo na gerência do time, mas eu não gosto de gerenciar time, ter que ficar gerenciando pessoas, cobrando mensalidade de gente que tá ali porque quer. É ruim isso, eu não gosto. Eu gosto só da forma mais pura de treinar mesmo, chegar lá e treinar e ir embora. Pode tem fixo? Você falou que era 15? Mais ou menos, tem 15, agora a gente tá com um pouco menos, porque pessoas se formaram, pessoas saíram, pessoas não querem mais ou menos 11, 12 pessoas treinando, que eu vejo treinando todos os dias lá, de treino, mais ou menos isso, umas 11, 12 pessoas. E forma uma família, a gente sempre vai conhecendo os mesmos cursos, a gente sabe que a gente pode contar com a pessoa, sabe que a pessoa paga mensalidade mesmo, que ela tá lá porque quer ajudar mesmo, quer fazer o time crescer. E além dessa forma de mensalidade, a gente faz produtos, a gente faz esse pedido das camisetas, a gente faz pedido de jaqueta, daquela lá bem de atleta americano, sabe? A gente faz caneca, qualquer outros pedidos, a gente vai fazendo esses produtinhos aí para vender para as pessoas, né? Além das camisetas e da mensalidade. Isso torna viável o time, né? Dá para pagar o treinador, que o treinador não é um cara certificado. O treinador é um cara mais experiente que joga rugby há 20 anos, então ele conhece, já jogou em seleção, joga num time de Série A, de primeira divisão, então ele tem muito mais experiência para compartilhar com a gente, e também é amador, ele trabalha em outro lugar, trabalha fazendo eventos, treina o nosso time e joga no time da Série A, então é um esporte amadorzão mesmo, é um esporte de paixão. Que você, além de tudo, com certeza esse cara que joga 20 anos vai jogar mais 40, 50 anos até ficar velho, enrugado. E eu também vou jogar até os 40, 50 anos. É um esporte que você se mantém até o final. Mas é um time que vai se refazendo, tem pouco entrosamento, lógico, tem pouca gente. Tem gente que tá lá por paixão, não porque pode jogar como eu, como outros jogadores que estão lá formados, mas que jogam ainda, ajudam o time, e esse é que é o mais legal, né? Tem jogadores que se formam e continuam, mas é um time bem unido, muito unido. Você pode jogar pela Anhembi Morumbi logo depois que se formou? Continuar assim? 1 ano, 2 aninhos, pode jogar pela Anhembi Morumbi, depois é só torneios amistosos e paixão mesmo, que a gente joga, que treina, a gente combina, chega e fala, vamos combinar com outro time lá de jogar, então pode jogar, porque é só um combinado, um catadão lá. Mas é bem bacana, né? E explica a RAM. Então, a RAM, esse símbolo aqui, ele já tá desde antes de eu entrar. Então, como eu falei, o time começou em 2004, 2003, até antes disso talvez, mas que se tem notícia histórica, foto, é 2003, 2004. Quando eu já cheguei, já tinha essa RAM, já tinha bastante tempo, já tiveram outros uniformes, né, com essa RAM. O mascote é uma RAM mesmo, por causa da sigla Rugby Anhembi Morumbi, então forma RAM, a sigla. Então foi meio que uma RAM, vamos colocar a RAM mesmo como mascote nosso. Como a maioria do nosso time é formado, está cursando o rugby, comunicação e artes, muito design, muita publicidade, então o pessoal acaba tendo mais facilidade para fazer essa parte visual do time, então não teve dificuldades para fazer. Provavelmente a gente não tem planos para fazer uma reforma, vai ficar assim mesmo, tá bonitinho assim.
Mas é um time bem tradicional mesmo, que tá aí, que vai continuar, tá bastante estável, provavelmente vai ficar mais quanto tempo der, vai entrando, vai se renovando, vai saindo velhos, vai entrando novos, e é um time que tá querendo seguir o exemplo de Poli, tá querendo seguir o exemplo de Mackenzie, que quer formar um time, um clube mesmo de verdade, participar de campeonatos de confederação e crescer cada vez mais, né, até se tornar um clube.